Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Boa noite. E aí, tudo bem? Vamos lá, mais uma live, 2 dias seguidos na semana, é ótimo, né? Mônica, Lud, tudo bem? Oi, oi, pessoal. Ah, deixa eu só ver aqui. Pronto. Oi, Cris. Boa noite. Oi, Tudo bem? Peraí, deixa eu... tá me ouvindo? Eu tô. Peraí, pessoal. Deixa eu falar aqui com vocês. Tô aqui no Instagram, estou tentando conectar aqui a Cris no Zoom pra gente tentar gravar essa live. Cris, vou te chamar aqui no Insta, tá? Vamos ver aqui se tá tudo certo. Certo, deixa a Cris entrar. Gente, não sei se vocês Olá, lembram da... Oi, chegou. tá bom sim? Quadra aí. Tá, tranquilo. Pessoal, estão ouvindo bem, vendo bem, tudo certo? Gente, lembra? Oh, Cris, eu acho que você precisa mutar aí no computador. pessoal, estão ouvindo bem, certo? Tá melhor? Agora tá. Ah, tá. Quer que eu... Pronto. Maravilha, pessoal. Não sei se vocês lembram da Cris. A Cris é uma endócrina maravilhosa aqui de Brasília, né? Especialista aí na obesidade também. E uma parcerona, né? Esse ano a gente tem feito vários É. projetos juntas aí, compartilhando pacientes. E eu trouxe a Cris hoje para a gente discutir alguns assuntos importantes, um pouco polêmicos. Cris tá dando eco. Ó, o Renatinho aí. Oi, Pronto. Renatinho. E Pronto. aí, deu, né? Pessoal, trouxe a Cris então para a gente discutir alguns assuntos super importantes e um pouco polêmicos aí em relação ao tratamento da obesidade, né? E dessa vez eu chamei ela especificamente por causa de um post, né, Cris? Você fez um post, Foi. uns stories falando, né, sobre uma coisa que é muito curiosa, todo mundo quer saber do porquê não, qual o problema aí das bebidas açucaradas, dos refrigerantes, não é isso? E Isso, aí, exatamente, principalmente os diets, que o pessoal não quer abrir mão, né? mas é zero, não tem calorias, né? E aí eu falei, não, Cris, vamos falar sobre isso. Mas vamos aproveitar e falar também sobre esse mês, que é o mês, né, do tratamento, né? Eu não gosto da palavra combate, então, do tratamento com Sim. respeito à obesidade, né? E dos desafios também desse tratamento, né? Tem muitas coisas desafiadoras no tratamento da obesidade, então, muito obrigado pela presença. E peraí, que deu algum problema lá no Zoom. Bem, eu Pronto, vou falando aqui então. Eu agradeço pra vai. caramba pelo convite de fazer mais essa live. Acho que é um momento que a gente tem muito bacana de compartilhar e tirar dúvidas. Então, estou assim, sempre para quem quiser fazer perguntas. E eu acho aí que nós podemos melhorar muito o tratamento da obesidade. E é isso, a gente não está combatendo ninguém. A gente está tratando, porque é um problema que a gente vai tratar para a vida toda. E a gente precisa achar os melhores caminhos sem guerra, sem brigas e sem essas dificuldades todas de uma guerra. Isso. Cris, então, primeiro, antes da gente entrar no tópico aí do refrigerante, fala pra gente um pouquinho, né? Quais são, então, os desafios, quais são os parâmetros, né, para o tratamento da obesidade com respeito,
né? Quando a gente fala disso, muitas pessoas, acho que foi semana passada, eu estava fazendo uma live com uma ginecologista, uma sexóloga, e aí foi levantada essa questão, né? Poxa, vocês estão aqui falando com a gente, entregando todo esse conteúdo, mas no dia a dia, quando a gente passa por consultas com vários especialistas, muitas vezes a gente é discriminado, a gente sofre preconceito. Muitos médicos falam: ah, isso aí é problema do excesso de peso, é problema da gordura, você tem que emagrecer. E não fornecem, né, nenhum meio para que isso aconteça. Né? Você não faz isso com nenhuma outra doença e isso é feito com a obesidade o tempo todo. Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que pode ser feito, né? Do que você acha que pode ser feito para que esse tratamento mais respeitoso, esse preconceito diminua aí, né, entre nossos próprios colegas. Isso. Eu acho que é muito importante o aumento das divulgações e uma coisa que foi muito colocado na semana da obesidade, né, do dia 4 de março, é da melhora do estudo, da grade curricular médica e de outros profissionais da área da saúde. Então, eu achei isso muito interessante, porque eu acho que muitas das vezes é muito do despreparo médico, é muito da falta da gente ter essa abordagem durante a faculdade e entender, porque eu acho que na faculdade nos é passado muito dos problemas que a obesidade causa. Então, todo mundo estuda as doenças causadas pela obesidade, as complicações que a obesidade traz, mas realmente fica um vazio do que fazer com essa obesidade. Como tratar, quais são os recursos. E isso vem de muitos e muitos anos, de poucas opções medicamentosas, do uso indiscriminado e de forma incorreta dos medicamentos, e de medicamentos que eram ricos em efeitos colaterais, que não tinham estudos sérios acompanhando. Então, eu acho que a medicina e a ciência como um todo, há muitos anos, enxerga muito mal a obesidade, ou não dá o devido valor. E aí, a gente está engatinhando nesse processo de trazer isso para um rol de seriedade, de que a gente precisa realmente tratar, que isso realmente é uma doença. Se isso existe, essa dificuldade no meio, né, médico, imagina na sociedade como um todo. E realmente, toda vez que a gente coloca esse assunto no Instagram, sempre vem alguém falando, né? Poxa, eu fui atendido por um profissional que não olhou na minha cara, que culpou a obesidade por tudo, e que muitas vezes pode até ser verdade, a causa ali do problema, só que simplesmente dá um tapinha nas costas e fala, tem que emagrecer, te vira. Não dá Uhum. opções, né? Então, acho que isso é um dos problemas da falta de respeito. E aí eu acho que a gente entraria aí no campo da sociedade mais complexo ainda. É. Então, ano passado, no curso que eu fiz, que abordou muito esse tema, mostrava como esse, é, essa responsabilização exagerada da obesidade por todos os problemas atrapalhava o diagnóstico de várias outras complicações, de várias outras doenças, atrasava diagnósticos, né? Então, uma pessoa que chega com uma dor lombar, não, é o excesso de peso, vai para casa, né? E a pessoa tinha uma fratura, por exemplo, na coluna, sabe? Que só foi diagnosticada Uhum. meses depois, né? Quando já tinha consolidado de forma inadequada. Então, várias coisas, né? Tô com de repente tem lá uma pneumonia ou uma lesão no tórax, tem uma gripe que seja, né? Enfim, e não é diagnosticado ou é maltratado pelo excesso de peso, né? E então, como na verdade a gente precisa entender que a gente só pode culpar a obesidade depois que a gente excluir as outras coisas. E mesmo assim, quando for mesmo um problema relacionado ao excesso de peso, isso tem que ser tratado. Ninguém pega uma pressão alta no pronto-socorro e fala, você tem que baixar a pressão, vai embora para casa. Não Te existe isso, vira, né? né? Te vira. A É. pessoa ela vai ser encaminhada, né? Ela vai ser medicada ali,
naquele primeiro momento e vai ser encaminhada para uma investigação e um tratamento melhor. E por que que você acha que isso não é feito de forma rotineira com a obesidade? Pelo desconhecimento, eu acredito, muitas vezes, da possibilidade de tratamento. É, às vezes também eu vejo muito que pode existir o lado de lá com preconceito, de é, eu não quero tratar porque eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu preciso tomar, eu já sei o que eu preciso fazer de exercício. Eu já passei por N profissionais que já me falaram a mesma coisa, então assim, eu não quero ouvir, eu não quero começar tudo de novo. Então tem esse lado do sofrimento já passado que gera essa barreira do querer Uhum. tentar mais uma vez, de procurar novamente um tratamento. É, e ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tenha, como essa questão de medicamentos no tratamento da obesidade, são medicamentos mais novos, que as pessoas não têm muito conhecimento do que fazer, de como usar, eles preferem muitas vezes nem dar essa opção para os pacientes. Então, eu acho que é super diverso isso, e é difícil da gente encontrar aonde que começa o problema. É um novelinho ali que está super emaranhado e a gente não consegue achar onde que começou. Então, eu vejo porque às vezes o pessoal interna e ninguém tira os remédios da pressão, do diabetes, das dores, mas o remédio para a obesidade ele é sempre deixa para depois, não precisa continuar usando. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente assim, né, que teve outras complicações clínicas mas o remédio da obesidade foi o primeiro a ser culpado e suspenso. E Uhum. então, aí as pessoas começam a ter dúvidas: será mesmo que é para tratar? Será mesmo que esse é o caminho? E em relação à questão alimentar, que a gente vive uma complicação enorme com esse tanto de informação que sai desinformadas. Então, eu acho que também é um ponto que prejudica muito o tratamento. É, é muito sensacionalista, as coisas acontecem, né? Hoje eu recebi um post a respeito de congelar o arroz para diminuir o índice glicêmico. E aí, assim, você vai ver o estudo que tem uma relação, realmente parece que muda. Mas assim, é tão ínfima a mudança, é tão pequena, Que na prática do dia a não dia, vai trazer. Só que aí isso vem estampado, né? Em revistas e na internet aí, todo mundo comentando. E aí? Então agora o negócio é comer arroz congelado. Então eu acho que a gente complica muito essa questão do tratamento. verdade. E aí, Cris, você vai fazer uma palestra, né? Daqui a pouco, acho que daqui a 2 semanas, e vai falar sobre os desafios, então, do tratamento, né, da obesidade. O que que você já está assim preparando? O que que, né, você já conseguiu identificar como sendo aí as maiores dificuldades, os maiores desafios para o paciente e para o médico que trata esse paciente? Desde que eu fui convidada para essa aula, eu estou tentando perguntar mais sobre esse assunto, tanto para os colegas médicos, quanto para os meus pacientes. E eu tenho visto que para os pacientes é, é muito diferente do que a visão que os médicos têm. Então, eu Hum, acho que também uma dessas barreiras é exatamente essa, a comunicação. Porque olha nós só. queremos uma coisa, nós estamos preocupados com a glicose, nós estamos preocupados com o colesterol, nós estamos preocupados com a sobrecarga articular do peso, nós estamos preocupados com a esteatose hepática, e o paciente não está muito aí para isso, não. Eles estão preocupados com a parte psicológica, eles estão preocupados com como eles vão lidar socialmente
com esse tratamento. Se eu estiver tomando remédio, o que eu vou falar para os outros? Se eu tiver que fazer uma cirurgia bariátrica, qual é a satisfação que eu vou dar para minha família, para os meus amigos, do porquê eu emagreci, porquê que eu não estou comendo, porquê que eu mudei. Então, eu acho que a comunicação é completamente errada, porque a gente enxerga uma coisa e eles enxergam outra. Né, eu vejo isso no que você sempre está postando aí. O paciente está preocupado se ele vai poder andar de avião tranquilo, se o cinto de segurança no avião não vai apertar ele. Ele está preocupado se ele vai poder escolher a roupa que ele quer na loja, se ele não vai ser escolhido pela roupa, que é o que eles colocam pra gente. Então, a preocupação do paciente é a vida, é a qualidade de vida dele, o que eles, se eles estão felizes, se eles não estão, se eles vão sentar no chão para brincar com o filho, se eles não vão. E nós, médicos, ficamos presos à doença, né, aos problemas clínicos. Então, eu acho que muitas vezes essa barreira é muito importante. Eu acho que nós talvez precisamos entender o que eles querem e, ao mesmo tempo, passar a importância do que a gente enxerga para eles, sem terrorismo. Cris, você falou aí, eu me vi essa semana atendendo uma paciente. Pessoal, me fala se vocês se identificam com isso. Mas eu comecei, né, a explicar dos porquês da cirurgia, benefícios e tal, da melhora das comorbidades. E justamente eu estava lá falando de diabetes, de esteatose hepática, de hipertensão. E ela, Cris, estava assim numa postura totalmente de defesa, com os braços cruzados, assim, chegada para trás na cadeira, sabe? Eu falei, gente, não estou conseguindo conectar com essa paciente. O que está acontecendo? E eu lá, falando. Aí eu falei assim, mas no fim das contas, eu, né, tive esse estalo que você falou. No fim das contas, isso é o que o médico quer que vocês melhorem. O que meus pacientes relatam de melhoria é justamente porque quem tem filho, que consegue brincar com o filho, correr atrás do filho sem perder o fôlego, sentar no chão para brincar de boneca, né, andar de bicicleta e tal, e fui conectando. Nina, essa paciente desabou a chorar, assim, ficou muito emocionada. E ela falou assim, é isso que eu quero. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eu quero ter uma qualidade de vida com esses meus filhos, né? Aí uma outra também me contou que ela teve que abandonar, ela era professora de escola de criança pequena e teve que abandonar porque a maior parte do tempo ela tinha que ficar sentada numa roda e não conseguia, né? Tinha que ficar sentada no chão com as crianças pequenas e não conseguia ter, né? Não conseguia porque doía tudo e não conseguia sentar e levantar o tempo todo. Então ela acabou saindo desse emprego que ela gostava muito por falta de condição física mesmo de assumir. Então, assim, me vi muito agora nesse seu relato. E eu acho que a gente precisa fazer mais esse exercício de empatia, né? O tempo todo. Não é simples, né, para nós que fomos treinados tão tecnicamente, mas eu acredito que é totalmente possível e eu acho que os pacientes vão ensinando isso pra gente, eles podem, né, olha, então, vamos conversar mais sobre esse outro assunto, vamos, né, entender por esse lado. Então eu acho que quando a gente tem essa abertura de parar para ouvir o que eles querem, a gente melhora muito a adesão ao tratamento, o entendimento do porquê tratar, e a gente consegue trazer todo mundo para o nosso lado e conseguimos melhorar os parâmetros que tanto nos incomodam, né? Isso mesmo. Então, Cris, vamos falar do refrigerante. Me fala aqui, por que o refrigerante é esse vilão? Por que nem o zero não pode ser tomado, né? E se tem diferença desse metabolismo do refrigerante entre os pacientes de bariátrica e os não operados ainda, vamos, digamos assim. Certo. Bem, o consumo de bebidas adoçadas, e aí a gente pode focar mais no refrigerante, mas isso é uma informação para qualquer bebida adoçada, elas acabam tendo índice glicêmico alto, elas têm uma absorção muito rápida do açúcar e existem vários trabalhos aí mostrando o risco de aumento para diabetes, para o ganho de peso e a caloria. Então,
né? O problema é também muito quão calórico essas bebidas são. Então, eu acho que é super bem falando, então tá tudo certo, vamos tomar bebida zero, né? Porque daí não tem o açúcar, não tem caloria. É, vamos então para isso, porque pelo menos tem um sabor que eu gosto e tal. O problema é que nos trabalhos de perda de peso, você vê que o que tem ali dentro, os adoçantes, os corantes, os outros produtos químicos que compõem o refrigerante, eles não são inertes, eles não são inócuos no nosso organismo, eles entram e fazem alguma coisa. O que que E eles fazem? esse faz alguma coisa que talvez perpetue a questão do peso e atrapalhe o processo de emagrecimento. Então, dois grandes problemas que hoje a gente vê com o adoçante os estudos mostrando que você tem uma alteração por eles serem xenobióticos, eles não são parte do nosso corpo, né? Eles alteram muito a microbiota, que é a flora intestinal, que então tem sido falado, estudado recentemente, mostrando que quando a gente tem um intestino que não tem bactérias saudáveis, todo o processo digestivo, de absorção de nutrientes, sinalização para o corpo dessa saciedade, dessa entrada de nutrientes, está atrapalhado. Então, o consumo dos adoçantes em excesso e desses outros produtos químicos também que estão aí na composição do refrigerante, eles atrapalham muito essa flora intestinal. E a gente leva isso para um intestino inflamado que vai gerar um processo inflamatório para o corpo e vai perpetuar muitos dos problemas que a obesidade tem. E para o paciente que já fez que não tem no um excesso de peso, que está com peso controlado. O problema é o mesmo, ele já tem uma alteração de microbiota pela alteração do trânsito intestinal causado pelo processo cirúrgico. E você vai gerar piora disso, você vai piorar a qualidade das bactérias intestinais e você vai trazer de novo esse processo inflamatório que atrapalha toda a sinalização do nosso organismo, inclusive funcionamento cerebral. Então, muitas das vezes, essas alterações que nós temos comportamentais em relação à comida, pode ter relação, sim, com essa inflamação intestinal. Hoje, isso é super avaliado em muitos trabalhos, né, que a gente chama da conexão intestino-cérebro. Então, a comunicação aí entre isso tem trazido alterações de comportamento alimentar. E a outra questão que eu sempre chamo muita atenção é que o paladar doce é mantido. Então, toda vez que você está consumindo refrigerantes zero, você sente o gosto doce. Então, os receptores da nossa língua informam lá para o cérebro. Está entrando doce, está entrando açúcar. E o cérebro fica esperando. E aí essa caloria desse açúcar informado não chega. E aí ele fica meio estressado e aumenta a fome, faz com que a gente procure por mais comida, fazendo com que a gente mude aí nosso foco da dieta, a gente pode acabar atrapalhando e aumentando a ingestão calórica de outras coisas, só pela informação que o cérebro está ali querendo. Falaram para mim que ia chegar açúcar, e o açúcar não, a caloria não chegou. Então, meu filho vai procurar essa caloria em algum lugar que eu preciso dela. Então, a gente desconecta essas informações. A Atos mostrou que alguns alimentados ali com água e adoçante, eles têm mais ganho de peso, eles procuram por mais comida do que os ratinhos que consomem água com açúcar. Então, o adoçante tem muito disso. E aí, é isso, a gente, quando consome grandes quantidades de refrigerantes zero, a gente está consumindo adoçante. Uhum. E, Cris, só para lembrar que para o paciente bariátrico tem mais um problema do refrigerante, zero ou não. O Né? gás. O gás eu não me preocupo muito, não.
porque essa coisa aí da dilatação do estômago e tal, isso já está caindo, sabe? Mas me preocupa a questão da absorção do cálcio, porque geralmente as pessoas usam, né, o refrigerante junto com a refeição. E aí atrapalha a absorção do cálcio pela presença dos fosfatos do refrigerante. Isso a longo Uhum. prazo, porque o paciente bariátrico já tem uma absorção diminuída do cálcio, né? Então pode trazer osteoporose, osteopatia, né? Osteoporose, enfim, Osteopenia. osteopenia, fugiu. Então é um problema para o paciente que fez a bariátrica. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Deixar sempre como exceção. A gente fala nunca, né, proibir de uma vez, mas deixar como exceção naquele momento, naquele evento que você tiver, né, a fim de ir, que você vai se preparar. Então você, né, não, nesse evento eu vou tomar meu copinho de refrigerante e tudo bem, isso não vai matar, né? Isso, Mas exatamente. É, não pode ser uma constante. É, da gente achar que tá tudo bem porque é zero de calorias só. É, eu acho que esse é o ponto. Se você entende o que que aquilo causa no seu organismo e qual é a consequência, você consegue dosar o que que você pode e o que você não pode daquela substância. Isso em todas as áreas da comida, né? e da vida, né? A gente tem que equilibrar. A gente teve mais algumas perguntas, Cris. Podemos ir a elas? Podemos.